Fala, Leão, como vocês estão? Prazer falar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos ao Antônio Lê. Meu nome é Antônio, com Y. Sejam bem-vindos a mais uma leitura semanal da energia de vocês, dos acontecimentos aí para a semana de vocês, certo, Leão? Se inscreva no canal, ative o sininho. Para leituras particulares, o meu número vai estar tanto na descrição desse vídeo quanto na bio do canal, tá? Leão, deem uma olhada nos outros signos auxiliares de vocês, tá, Leão? Principalmente o ascendente de vocês. Pegue somente aquilo que ressoar com você, tá? O que não ressoar, descarte, devolva para o universo, tá? Certo, Leão? Desejo comunicar com todos aqueles que têm Sol, Lua, Vênus ou ascendente no signo de Leão. Boa sorte, Leão. Vamos nessa. Os ratos. O navio. A chave. A cegonha. Fala sobre esses ratos aqui, por favor. O que nós estamos falando? Opa, foram mais. O cão. A estrela. O jardim. A carta. O trevo, a lua, a árvore, os caminhos, o homem. Nossa, Leão, me bateu uma angústia aqui. Alguns de vocês estão bem angustiados aqui, pessoal. Ó, Leão, algumas coisas que a gente pode estar falando aqui. Muitos de vocês, Leão, tiveram muitas decepções aqui com pessoas, tá? Com pessoas ali que você tinha em ciclo básico, em ciclo íntimo, certo? E eu acho, pelo que eu vejo aqui, o desgaste foi tanto, mas tanto, que vocês estão até com medo, com receio de se aproximar de novas pessoas, sabe? Nossa, falando muito sério, pessoal, alguns de vocês podem estar aqui em sofrimento bem profundo também, tá? Mas o que que me mostra aqui, Leão? Aqui a gente tem espiritualidade tirando vocês de algum lugar, tá? Seja ele um lugar físico, seja ele um lugar até dessa parte do campo das emoções também, e levando para outro novo, certo? Muitos aqui poderiam, depois de todas essas situações difíceis, ter se isolado, tá? Que a gente tem uma percepção aqui de isolamento. E o que vai solucionar, principalmente para essa parte aqui de Leão, é quando você estiver em contato novamente com pessoas, tá? Mas com pessoas construtivas, com pessoas que vão te querer bem, sabe? Peguem somente aquilo que ressoar com vocês, tá, gente? Muitos aqui estavam esperando uma resposta, um comunicado, uma solução. Então pode ser algo. Se a gente vai falando de um trabalho, tá? Vocês estavam esperando uma notícia sobre essa situação, mas alguma coisa não acontece muito bem como vocês esperam aqui. Então também tem esse processo aqui de desesperança, sabe? E é interessante também porque vocês vão começar a resolver essa parte de vocês que está um pouco gasta, vamos dizer assim, quando vocês voltarem a se mostrarem para o mundo, sabe? Existe uma frase que uma vez falaram para mim, Leão, de uma certa situação. Você pode ser uma pessoa reservada, tá? Mas existe uma situação aqui que a gente está falando sobre de que quem não é visto não é lembrado, tá? E o ser humano, ele é movido a contato com pessoas, tá, gente? Você pode ser a pessoa mais reservada do mundo, mas uma hora você vai precisar desse contato com outras pessoas no geral.
tá? Uma troca. O ser humano é envolvido em trocas e você que está precisando trocar, mas entender muito bem também com quem que você está trocando, sabe? Porque não adianta nada Leão tá ali falando com alguém que tem interesses próprios ou que não tem, assim, não tem compatibilidade ali de perspectiva, de vida de Leão, sabe? E vocês são intensidade pura. Então, quando vocês se deparam muitas vezes até com pessoas um pouco mais rasas, isso leva um certo choque também, tá? Vamos ver o que mais nós podemos estar falando aí. Vocês aqui estão bem angustiados, pessoal. Alguma decepção aí que tomou conta aí de vocês. E aqui a espiritualidade está tirando vocês desse caminho. Vocês pediram? Se vocês pediram, pessoal, é isso. Alguma situação do passado, principalmente, está aí para ser resolvida, tá? A cegonha aqui, ela indica mudanças, mas também ela está podendo dizer coisas do passado, tá? Vamos ver o que mais que a gente está falando aqui para a gente não falar abobrinha também. Esse rato com o K1 aqui. Pessoa intermediária, homem. Olha, e uma coisa também, tá? Se vocês querem ajuda, vocês têm que permitir serem ajudados também, tá? Ó, boa sorte embaixo da espiritualidade, que a gente tem a energia de Ogum. Moedas e riquezas. Olha, energia de povo cigano. Traições. Notícias breves, virtude e sabedoria. Tô todo arrepiado, pessoal. Caminhos abertos. União e negócios que chegam confirma. Ó, pessoal, alguns de vocês fizeram entrega para algum, tá? Propriamente dito, São Jorge, enfim. Ou vocês são devotos desse santo, tá? Adaptem aí como for. Algum orixá, algum na Umbanda, enfim. E vocês fizeram uma entrega ou algum pedido para algum, tá? Para algum movimentar aí seus caminhos, seja ele no âmbito financeiro, seja ele no âmbito profissional, tá? Duas coisas que eu senti, financeiro e profissional aqui, tá? E perspectiva de vida. E vocês aí estão tendo uma solução, vamos dizer assim, né? Mas que não é muito bem como vocês queriam, ou que ela vai acontecer aí como vocês querem, sabe, Leão? Tomem um pouco de cuidado aqui com o processo de autossabotagem também, tá? Aqui eu vejo muito que Leão tá se auto-obsidiando aqui. Pode ser até alguma mensagem que balançou vocês, que balançou Leão, tá? Já dá uma olhada aí. Mas o caminho aqui de vocês, pessoal, principalmente a nível financeiro, principalmente a nível de oportunidade, está aberto. Às vezes você só não está enxergando aquilo que tá lá, sabe? Você acha que está em um lugar, você acha que está aqui, mas na realidade está ali. Tá com outra pessoa. Vamos dar uma olhada aqui, Leão. Duas energias, tá, pessoal? Energia de povo cigano. Cigano não tem religião, certo, pessoal? Importante sempre a gente lembrar. Cigano, a maioria dos ciganos são pagãos. São entidades maravilhosas. Eles descem, podem até descer na Umbanda, mas eles não são únicos e exclusivos de Umbanda, tá? Tem gente que nunca pisou na Umbanda e tem aí ciganos, energias ciganas maravilhosas, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tá vendo? 10 de paus. Lembro muito de vocês estão numa ansiedade. 9 de copas. 4 de copas. Leão, a oportunidade de vocês, para vocês, está bem na cara de vocês.
E vocês não estão vendo. Nossa, 7 de paus. Percebem que como que vocês estão resistentes a fazer o que vocês precisam fazer, a fazer a mudança que vocês precisam fazer na vida de vocês? Seja por ciclo social, seja por mudança de local físico, seja por, enfim, por trabalho. Vocês estão muito resistentes, Leão, muito resistentes. Vocês precisam aqui saber a hora de ceder. Vocês precisam aqui saber a hora de terminar ciclos. E aqui é engraçado porque não me diz um término, me diz muito mais uma transformação. Então não é como se você estivesse finalizando realmente um ciclo, você só está adaptando, né? Você só está indo atrás daquilo realmente. Mas vocês aqui vocês estão muito resistentes, muito resistentes. Alguns aqui, inclusive, podem ter sido alvos de fofoca. Fofoca prejudicou bastante o leão aqui. Fofoca prejudicou tanto o leão que o leão pode ter perdido várias oportunidades aqui. Mas sabe o que eu vejo aqui? Que não era para ser aqui. Nada na nossa vida, pessoal, ainda mais para nós que lemos tarô, que lemos sorte, vamos dizer assim, tá? É porque veio a palavra em inglês na minha cabeça. É, nós não acreditamos em coincidências propriamente ditas. Então, por exemplo, uma situação ela acontece com você, tá? E se você é uma pessoa que você tem espiritualidade, se você tem ali uma conexão maior, vamos dizer assim, ou até filosófica, tá, pessoal? Não quero vir entrar no quesito religião com vocês. Mas se vocês têm alguma coisa maior, se vocês acreditam em um eu superior, ou vocês mesmos sendo esse eu superior, tá? Não importa. É normal, tá? As coisas elas começarem a entrar no eixo, sabe? E não é o que o Antônio quer dizer com isso, tá? Eu não quero que fique confuso para vocês também. É, não é uma questão kármica, sabe? Ah, não deu errado só porque, por exemplo, né, você fez alguma coisa de errado propriamente dita. Muitas vezes nós somos apenas, como posso dizer, vítimas das circunstâncias, tá? É só isso. Não tem muito como a gente prever circunstâncias, tá, Leão? Mas vocês estão sendo aqui, vocês pararam de se colocar nesse lugar de vítima e vocês estão começando aqui a assumir de verdade a própria história de vocês, certo? E que ótimo que é vocês assumindo essa posição na vida de vocês, tá? Porque é assim que é pra ser, certo, Leão? Vamos ver o que mais aqui. Se for uma decepção com um homem que vocês tiveram aí, com um amigo, com alguém que era pra te ajudar, tá? Vocês estão sendo livrados desse caminho, vocês estão sendo livrados dessas pessoas. Se a gente estiver falando com alguém de um relacionamento, você com certeza estava carregando seu relacionamento aqui nas costas. Você ajudava a pessoa, ajudava, e não importava o que você fazia. É porque realmente não era para ser, porque realmente essa pessoa não era merecedora do seu apoio, da sua lealdade. Entendeu? Vamos ver aqui o que mais. A eremita. Tá vendo como eu falei que muitos de vocês estão se isolando aqui? Mas esse isolamento, em excesso, ele é prejudicial, tá, pessoal? Ó, o mago. Vocês estão maturando as ideias, tá? O isolamento em si não é uma coisa ruim. Mas é importante vocês maturarem as ideias. Mas não deixem isso dominar vocês. A justiça. 3 arcanos maiores, hein, Leão? Opa. 2 de espadas. Leão, vocês aqui, muitos de vocês estavam se contentando com pouco.
Sabe o que está acontecendo agora? Eu já falei para vocês uma vez, ou pelo menos nas nossas leituras, que o universo ele é perfeito. Não estou falando de Deus, não estou falando de deuses. Estou falando do universo, do cosmos, tá? O universo, pessoal, ele sempre acha um jeito de se reorganizar. Se algo estava ali em seu lugar errado, tá? Se algo estava diferente do que era para estar, tá? O universo ele vai vir, ele vai se reorganizar de alguma forma. É sempre, é o que é, tá, pessoal? Pode demorar 20, 30 anos, mas se reorganiza, sempre, tá? É aquela situação também, por exemplo, e isso não tem nada a ver com karma, tá, pessoal? O karma é diferente da reorganização do universo. É quase uma lei da reação e da reação, da ação e da reação. Então, por exemplo, tá, você prejudicou tanto fulano e tal, né? Ou vice-versa, né? Você foi tão prejudicado ali por fulano. Sua vida mudou, sua vida se transformou ali, a vida de leão se transformou, tá? Sabe o que vai acontecer um dia? Você vai vir e você vai sair desse lugar em que te colocaram, né? Em que te prejudicaram, e você vai para um outro lugar, tá? Para você voltar a sua essência, né? Para você voltar aquilo, resolver aquilo de fato, vamos dizer assim, e o universo começar a se reequilibrar de novo. E não estou só falando que, por exemplo, que fulano vai vir e vai se lascar para lá, mas você vai vir e você vai voltar para o seu eixo, tá? Então tem você aqui é, voltando finalmente para o seu eixo de novo. 3 de paus, rei de copas, 6 de paus, 6 de espadas. Que você está passando por um processo de transição absurda, Leão. Tá? E você vai aprender aqui a ter trocas muito mais saudáveis, tá? Muito mais leais de verdade. E começar a olhar para a oportunidade sem reclamar. Certo, Leão? Essa semana é uma semana para vocês refletirem um pouco nisso, tá? Fala aqui um conselho para Leão para a gente finalizar a nossa leitura. Por favor. Só para finalizar a nossa leitura. Vocês estão aqui. Quando uma porta se fecha, pessoal, é porque ela precisa ser fechada, tá? Pelo menos aqui no caso de Leão, certo? Então, de nada adianta Leão tentar segurar essa porta. Senão vai ser pior. Principalmente se Leão tiver aí um contato com a espiritualidade em si. 7 de espadas. Pessoal, seja lá o que vocês precisarem fazer durante essa semana, a semana vai ser para vocês tomarem uma atitude de pulo do gato, tá? Então vai ser realmente uma semana de vocês deixando o que não serve para trás, tá? Pegando somente aquilo que serve, aquilo que agrega, entende? E vocês saindo desse lugar. Vocês que vão ser os malandros da situação, tá vendo? Vocês vão ser os espertos da situação aqui, tá? Vocês não vão se deixar serem passados para trás e vocês vão fazer aí o necessário, o movimento necessário para vocês saírem dessa situação, seja qual vocês estiverem, certo? E parou de aceitar menos, Leão. Vocês são o fogo fixo do signo, gente. O fogo transformador, o fogo do brilho, da intensidade. Que isso, Leão? Vocês estão aqui apagados. Vocês estão aqui sem brilho. Vocês não podem deixar as pessoas fazerem isso com vocês. Nem quer mais sair, ó. Também não vou forçar, não. A força. Muita coragem, tá, Leão? A morte. Muita coragem durante esses próximos dias, semanas, tá? Dominem essa situação que vocês estão enfrentando hoje. Dominem essa situação e vocês vão sair por cima, tá? E coragem. Vocês estão precisando aqui de coragem para tomar iniciativas e para irem para onde a espiritualidade, o universo está direcionando vocês.
Certo, Leão? Se você estiver sendo direcionado para um trabalho, tá? Se você estiver sendo direcionado para ficar perto de alguém, certo? Deixa rolar, tá? O importante aqui é vocês não terem medo, certo? Ou vocês dominarem pelo menos todas essas emoções que estão aparecendo aí durante essa semana. Certo, Leão? É isso que eu tenho para vocês hoje. Em breve mais vídeos no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para leituras particulares. O meu número vai estar na descrição desse vídeo e na bio do canal. Siga-me nas redes sociais, @euantônio com Y, certo? Um beijo, Leão, e até mais.